Olá, pessoas, beleza? Nada pesa mais na mente do homem que sua obsessão sobre a morte e as torturas da agonia. Esse é um preço da nossa, quem sabe, inteligência ou ignorância. Olá, sou Alexandre Dachan, com vocês aqui mais uma vez, e vamos ao nosso vídeo reflexível de hoje, depois de toda essa complicação da nossa história do Brasil. Vamos pensar um pouco na história humana. Se você for novo por aqui, se inscreva, ative as notificações, aquele mesmo processo que você já conhece, que ajuda bastante o nosso canal. E bora aí com tudo, né, ao vídeo de hoje. No século XVIII, conhecido como a Era do Iluminismo, né, ou a Era da Razão, os filósofos, os grandes filósofos e iluminismo desafiaram aí o monopólio e o poder primário do conhecimento, da interpretação, da concentração, né, ou uma interpretação concentrada, né, nas mãos da igreja, de certo modo. Claro que estou aí me atendo tão somente ao lado ocidental do mundo, do misticismo ou da lógica humana, se tratando de nós aqui ocidentais. Eles elegeram aí aplicações clínicas da história humana de forma geral na Idade do Ouro, né? E busca aí explicações baseadas na racionalidade universal, transparente e na história de forma até mesmo linear. Assim foi usado aí o conceito de raça que já foi existente aí nas ciências, né? Bastante existência com essa ciência aí naturais, por assim dizer, para nomear de um certo modo outras pessoas que pertenciam aí a humanos antigos e tudo mais, como raças diferentes, abrindo aí caminhos para o nascimento de uma nova disciplina que chamamos de história humana ou história natural da humanidade, que mais tarde foi se transformando e se transformaram-se em várias outras coisas e segmentos. Mas isso não vem bem ao caso nesse exato momento. O que é importante a dizer, com tudo isso que estamos passando, e de fato, é que de tempos em tempos, a espiritualidade sempre intervém de forma fascinante para nos ensinar algumas lições muito importantes. Preste muita atenção nisso que estou dizendo. A vontade do controle do outro é tão intenso que não vai demorar muito. Não vai demorar muito. E vamos ver aí, dominados pela loucura, depressão, e de certo modo, por que isso aconteceu? De certo modo, essas variações de gerações surgindo agora, com tudo isso que está acontecendo, essa enxurrada de informação, fazendo pessoas, né, ficarem cada vez mais fora de si. E a injustiça sempre é o pivô da maioria das reações dessa humanidade. Não é difícil já ver isso muito intenso nos dias de hoje. Não se iluda com minha forma abstrata de me expressar, porque é isso mesmo que estou dizendo. A violência vai mudar de uma forma ou de outra. Ela vai mudar o conceito nosso de ver a vida, de uma forma ou de outra. Mas lá dentro do córtex humano mora e morará sempre o senso primitivo, que impulsionará o homem sempre para baixo, em direção à terra, ao pó e a outras ideias também sobre isso. E em outras palavras, o homem violento morrerá de morte violenta certamente. Como também o não violento também passará por morte muitas das vezes mais violenta e sem justiça, simplesmente pelo fato dele existir. E ao falar da morte, parece fundamental começarmos aí por uma definição. Mas não existe de fato, não existe exatamente essa tal definição. Não sabemos o que é a morte até o dia de hoje, se a gente for parar para pensar e refletir bem sobre isso. Muito menos o que ocorre de fato no pós-morte. Podemos sentir, sonhar e pensar que sabemos de alguma coisa, utilizando o nosso egocentrismo, né? Acho que sabemos, ou achamos que sabemos, mas está longe de uma explicação exata do porquê nem mesmo existimos. Já que estamos aqui queremos viver a qualquer custo, por isso é tão difícil determinar o exato momento
que ela ocorre, o exato momento da morte. Me atrevo a dizer que ela ocorre no momento que a nossa consciência aceita isso de um certo modo. O conceito de morte está baseado na experiência de vida que cada um tem. Chamamos de morte ao fim dos processos vitais, a perda da unidade, né? A unidade funcional do organismo. Com essa perda, nós equivalemos aí à morte. Mas algo dava coerência e sentido a esse conjunto de células animadas naquele corpo. É tão difícil determinar em que momento a morte é produzida no ser que não estamos aí em condições de dizer se uma pessoa está morta ou viva de fato, enquanto os fenômenos iniciais de putrefação não aparecem. O momento mais importante da vida, escutando, claro, evidente, o nascimento, é claro, é a própria morte. Não é entrando aí... É um pouco estranho, né? A inteligência do homem ter realizado tanto e milhares de sistemas para comprovar a morte ou evitá-la, ao ponto de não desejar ela para si, mas provocá-la no outro, a perda da sua vida, parece aceitável para muitos. Digo isso com tristeza porque somos os únicos seres dotados de uma tal inteligência suficiente que matamos nossa própria espécie, por prazer ou por coisas que não vamos de forma alguma levar depois daqui. Antes de seguir, convém deixar claro que não é morte tudo que parece sê-lo. De fato, podemos distinguir aí vários momentos e etapas subsequentes no primeiro momento. Aprendemos no ramo da perícia forense a tentar identificar alguns padrões de morte e podemos aí, de certo modo, descrever a sua chegada de forma linear também. A respiração se detém, se perde a pulsação da artéria radial e mesmo o corpo por inteiro não respondendo aos estímulos exteriores, mas ainda há vida ali. No entanto, trata-se de apenas de uma aparência da morte, uma simples aparência da morte. O sujeito pode ser reanimado, ele pode espontaneamente, né, ser reanimado, ou com alguma manobra, né, algumas manobras que temos nos dias de hoje de recuperação. Hoje em dia as técnicas são diversas para evitar que o sujeito passe, né, ou parta dessa para uma vida ou para um lugar ainda mais desconhecido. Meditar sobre a inevitabilidade da morte e o impressionante processo de putrefação, desculpe a forma expressada, pode até parecer um pouco forte, mas é assim mesmo. Pensar nisso, neste processo que lhe acompanhará, pode construir um saudável exercício de aceitação da realidade de nós mesmos como um convite a viver. Mas esse vai ser um assunto à parte que vou abordar mais profundamente com vocês em outro momento. O que importa de verdade neste primeiro passo, você precisa saber exatamente a importância dessa sensibilidade de que somos, acima de tudo, pessoas frágeis e a morte acontecerá para todos no mundo. E o que você faz com esse seu momento agora é o que importa. O que você faz com o seu momento agora, isto é o que está importando de verdade. O homem sempre teve esse questionamento em sua mente, o problema de seu desaparecimento físico desta terra, e por ele ter sofrido uma angústia eterna, e com isso em mente, tem sofrido as mais variadas gamas de reações afetivas, tristeza, desesperos, temor, angústia, a respeito dessa tal morte. Temos sim, isso é verdade, mas saiba de uma coisa muito importante. A angústia é muito maior quando você finge que ela não existe. Quando você perceber isso, que tudo que você tem não ficará para sempre com você. Os homens tentaram, né, de certo modo, tudo para eternizar a sua vida aqui nesta terra. Enquanto sua capacidade intelectual vinha evoluindo, resultado atrás de resultado, tentando compreender a sua vida através da morte, a forma de dissipar
incógnitas, dissolver temores a respeito da morte, deu lugar ao imaginário humano e suas concepções escatológicas, que se multiplicaram aí através dos anos e séculos, seguindo aí diferentes culturas. No entanto, reduzindo aí em duas simples definições: a doutrina da reencarnação e a crença no espiritismo, ou no espírito imortal, os cristãos, por exemplo. Dando seguimento aos nossos estudos, irei, de certo modo, aprofundar nesta viagem ao mistério das armas exóticas da nossa mente, da mente humana. E se você gostar desse tipo de reflexão e deseja apoiar, se inscreva no canal para compartilhar e receber mais informações sobre os nossos vídeos e trabalho. Dê um like se gostar do vídeo e até uma próxima oportunidade de fazermos juntos uma meditação sobre essa viagem humana. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fui.